Olá, boa noite. Estamos tentando conectar uma live que nós estamos lá no Instituto não, no NEA, né? Núcleo de Aprendizagem. Vamos lá, Damares. Cadê a Keila? A Keila tá entrando por onde? Lá. Vamos ver se aqui. Oi! Cadê a dona da live? Chegou ela! Você que é a dona aqui! Dessa da internet. Você que é a dona do pedaço. Eu não desisto, ó. A gente não é isso desiste, aí. Isso mesmo. Vamos lá. Gente, isso é adaptação e inclusão mesmo, viu? Nós temos É que isso lidar mesmo. com essas realidades. Eu só vou fazer um apanhado geral e depois seguir com a Samantha e depois, Keila, você e a Damares tentam colocar a primeira pergunta realizada nas demais, tá bom? Tá Então, joia. Samantha, muito obrigada por ter aberto a live. Vamos ver se nós conseguimos sustentar o sinal e até porque eu vou conseguir observar se há uma diferença entre quando eu estou de anfitriã e quando eu estou de convidada para poder conversar com o pessoal de TI aqui de casa. Bom, gente, hoje é o dia do psicólogo, é o dia da primeira live do NEA Inter FM ABC. Esse Instagram tem poucos dias de vida, o NEA tem 18 anos já de caminhada, então é uma noite muito especial para nós, que além do dia da psicóloga, é a primeira live do NEA e também é o dia seguinte do início do movimento da PL 351719. Então, eu já tinha conversado um pouquinho, né, com a Keila, com a Damares, mas agora vou iniciar com a Samantha, porque já era a vez dela, e a Samantha, vocês sabem que ela estava conseguindo entrar na live antes de nós entrarmos. Então, não posso mais adiar esse momento. Samantha, pensando em todas essas buscas, né, que nós temos aí, nós 18 anos de NEA, eu 27 anos de formada, o Rubens 45, e você agora, dentro de toda essa nossa realidade, fazendo parte de um movimento super grande. Mas fica assim uma curiosidade para nós no dia da psico, né? Pensando no emocional. O que tocou primeiro o coração da Samantha Oliveira? Os aspectos psicológicos ou os aspectos pedagógicos, quando você começou a trilhar a realidade, né, do diagnóstico, ou pelo menos da suspeita da dislexia na sua vida? Conta um pouquinho para nós. Onde foi a sirene? Então, assim, em primeiro lugar, é uma honra, muito honra estar aqui com grandes psicólogas nesse dia maravilhoso e eu aqui infiltrada, né, junto com vocês três. Amei o convite, muito obrigada. Essa pandemia veio com grandes tristezas, mas com os grandes presentes, né, quanto vocês, Alessandra, uma amiga já irmã, Dr. Rubens, então assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Agora, da sua pergunta, né, eu vou me apresentar bem rapidamente, eu fiz magistério, tenho muito orgulho de falar isso, porque é uma formação, uma base que eu tive, trabalhei muito pouco na educação infantil e logo fui para outra profissão. E de repente apareceu, assim, né, todo muito bem planejado, uma maternidade. E na maternidade surgiu logo na educação infantil, final da educação infantil, já logo no primeiro ano, aspectos comportamentais do meu filho, né? Via que estava sendo sofrimento, ir para a escola, depressão, uma coisa assim que não fazia parte do nosso cotidiano. Até que nessa escola, com todo sofrimento e ninguém olhando para ele, eu troquei de escola. E nessa escola, uma linda, maravilhosa, profissional, habilitada no que estava falando, falou que meu filho estava pedindo socorro naquele comportamento. E foi aí que Deus colocou na minha vida uma psicóloga. Que essa psicóloga fez essa avaliação, né, para mim, a neuropsicóloga.
E nessa avaliação, ela norteou e mostrou para mim quem era meu filho. E nisso, a gente foi de um processo até com esse caminhar, nós tivemos o diagnóstico de dislexia e TDAH. Então, a grosso modo, é isso. A sua pergunta, eu acho que vem muito junto. O que fez eu, de repente, entrar, né? Então, eu tô com a dislexia na minha vida há 6 anos, né? Sou ainda criancinha ainda. Tô aprendendo muito. Mas nesse caminhar, com a maternidade, vendo a dificuldade no meu filho, eu voltei a estudar. Fui fazer pedagogia. Porque bem nessa parte pedagógica, eu sentia que eu encontrava profissionais dentro da escola que não sabiam o que era dislexia. E isso não entrava na minha cabeça, porque a dislexia faz parte da dificuldade dentro da educação. Então, por que um educador não sabe o que é dislexia, né? E foi aonde me deu essa curiosidade de voltar a estudar e voltei, me apaixonei pela pedagogia. Só que agora, terminando a pedagogia, eu percebo que eu estou saindo da faculdade sem formação de educação inclusiva, né? São 40 horas num currículo de 4 anos de faculdade. Então, isso não é nada para uma professora que vai entrar numa escola, pegar alunos, né, com esse diagnóstico ou entre outros diagnósticos também. Então, o que mais me impulsionou, né, entrar nessa batalha, divulgar a informação, porque eu não encontrava informação. Então, eu passei por essa trajetória de sofrimento, de luta, de turbilhão de emoção ao mesmo tempo, e vendo o meu filho também com esse turbilhão, e eu tentando administrar tudo isso, e eu me conhecendo. Porque como a gente sabe que é um diagnóstico genético, né, eu me vi ali. E eu falava assim, gente, eu meio passei isso, eu acho que eu passei, mas eu tenho que não deixar ele passar. Então, assim, eu digo que, né, e hoje é muito bom para mim, que eu falo que foi um presente, né, esse diagnóstico. Não foi só uma luz no fim do túnel, foi um presente. Porque a gente se descobriu, meu filho se descobriu, eu me descobri muita coisa, né? É o que eu falo, ó, eu já queria entrar na live antes que todo mundo. A minha impulsividade é tão grande que o relógio da Lê era 18 horas, o meu já era 20, né? Então, é tudo bem, sabe? O bom é que a gente se conhece e dá risada dessa impulsividade toda. E eu fico assim, nossa, eu sou assim mesmo, né, não, mas gente? foi super gostoso, porque eu comecei a olhar para o relógio e pensei, nossa, mas será que está errado? Aí nós fomos constatar com todas estavam num horário e Samantha em outro. Mas foi muito lúdico, porque a gente consegue sentir assim, essa pulsão de todo mundo querendo o máximo mais rápido possível poder falar da importância desse tema. A Samantha traz algo muito importante, né? Eu que também tenho a dislexia na minha casa, na minha história. A Keila também tem proximidade com dislexia. A Damares também, não necessariamente ligado a filhos, mas toda a família, de alguma forma, acaba tendo ou alguém com TDAH, alguém com dislexia. Quando a gente começa a observar, sempre vai encontrar, né? E esses talentos, essas dificuldades vão estar lá. E é bem isso mesmo, Samantha. Ali no início, como é na escola que essa realidade vai tomar um impacto maior, principalmente ali no início do Fundamental 1, nós ainda estamos deslumbradas com a educação infantil. No meu caso, assim, como eu já estava dentro da área, né, tinha vários pacientes, eu comecei a observar os sinais um pouco antes. Então, o alarme já estava um pouco antes aparecendo em relação à parte ali do final da educação infantil, que é extremamente importante a todos os profissionais estarem atentos, da área médica e da área pedagógica. Então, realmente, a gente vai encontrar a indisciplina no início do Fundamental 1, a tristeza. A gente começa a olhar para o nosso filho e fala, não reconhece ele na fala de um coordenador, de um professor, porque não combina com aquela realidade que a gente tem em casa.
Então, é aí que a gente se desperta para uma força muito grande, que é buscar alternativas. Então, assim, toda essa realidade que nós estamos vivendo aqui hoje juntas, né? Somos 3 psicólogas e uma mãe que vive o emocional todos os dias da vida dela, há 6 anos, com os 2 filhos. Então, é muito saber junto, é muita vivência, é experiência na pele, né? E eu até vou aproveitar e passar aqui para a Damares. Damares, até se você puder juntar um pouquinho da pergunta número 1 com a atual. Atualmente, né, neste momento, pensando na pandemia e pensando antes da pandemia, você vê alguma diferença dos aspectos psicológicos, pensando aí na dislexia e no TDAH e também nos outros transtornos do neurodesenvolvimento? Mas você vê alguma diferença? Como que você transita com a psicologia nessa realidade da avaliação inter, pensando em atual pandemia e anteriormente? Há diferenças para você nessa análise? É uma ótima pergunta, né? E aí, juntando até com o que a Samantha relatou aqui, como mãe, como família, a pandemia a gente observa, dentro desse perfil de pandemia, é possível observar, né, na avaliação interdisciplinar, na avaliação psicológica, traços de muita ansiedade nas crianças, né? Não só os aspectos ansiosos, mas crianças mais entristecidas, né? Muito mais introspectivas. Então, essas são características comportamentais que vão aparecendo com mais frequência durante esse período de pandemia, né? Então, uma tristeza aí maior, uma ansiedade muito grande, algo também que vai refletindo no corpo. Então, crianças psicossomáticas a gente encontra, né? Então, com escoriações, autoflagelo, é, e também isso dá para enquanto avaliação dentro dos testes, né? Então, quando a gente pensa ali numa questão de avaliação, toda essa questão comportamental a gente consegue observar se cruzam esses dados ou se não, né? E aí a gente consegue ver através, muitas vezes, dos testes projetivos, das escalas, né, da entrevista, da conversa ali com o paciente, essa fragilidade emocional bem importante, né? E aí tudo isso vai refletindo na questão escolar, na questão social. Então, acabou que eu acredito que a pandemia ela deu uma intensificada, né? A gente conseguiu observar aí com maior com muito mais clareza esses aspectos emocionais e comportamentais. E aí, o quanto é importante, aí voltando um pouquinho, né, até para a pergunta número 1, o quanto é importante a união de tudo isso, de escola, família, para a gente conseguir entender a problemática aí com mais efetividade, né? Sim. Esse aspecto da dificuldade psicossomática, né, que nós estamos encontrando, ela independe até da pandemia, aumentou, mas quando a gente pensa em dislexia, pela dificuldade que eles enfrentam, porque eles têm que enfrentar um leão a cada dia. Cada dia é uma novidade que chega, que eles vencem uma etapa e eles já está chegando outra para vencer. Então, assim, não aprendi isso hoje e acabou. Não, já está chegando novos desafios, assim como chega para todas as outras crianças. Mas que para a criança com dislexia, para o adolescente com dislexia, essa demanda ela é muito maior, ela desgasta muito mais fisicamente e emocionalmente. Até aproveitando, Keila, pensando, né, que você acaba tendo a oportunidade de aplicar, né, de desenvolver várias escalas do desenvolvimento com dezenas de famílias que passam por nós no NEA. Nesses 18 anos, nós temos mais de 2.000 crianças que foram avaliadas, cerca de 100 e poucas por ano, cerca de 12 a 15 por mês durante o decorrer dos anos, né?
como que você observa essa expectativa inicial de repente a família chega com uma hipótese já de dislexia ou nem chega e de repente nas escalas do desenvolvimento você consegue detectar que há outras comorbidades, como comorbidades ou diagnóstico diferencial com DI ou com TOD. Como que você lida com isso enquanto psicóloga? Porque nas escalas você já vai interagindo com a família, né? A Isso família já vai mesmo. mostrando ali para você. Uhum. O que eu consigo observar, Lê, dentro do NEA, né, é um acolhimento muito grande com essas famílias. E de verdade, eu não penso em uma forma diferente, né? Porque realmente, como você bem colocou, elas chegam com expectativas, né, diferentes, com anseios, com inseguranças, muitas vezes com algumas negações, né? Como é difícil para a gente, enquanto mãe, imaginar alguns nomes, né, diagnósticos, hipóteses diagnósticas. Então, a gente percebe que, na grande maioria, essa família ela chega fragilizada, né? Inclusive, ela deposita em nós uma confiança, uma expectativa e uma segurança também. Claro que a gente tem o outro lado, né? Às vezes de algumas resistências, algumas dificuldades em enxergar, né? A dificuldade. E em cada um desses casos, a gente procura realmente acolher, né? Acho que, primeiramente, entender a necessidade dessa família junto com a criança, né? A gente não tem esse olhar recortado apenas para a criança. Na nossa equipe, a gente procura o tempo todo esse olhar íntegro, né? O olhar do todo. Então, realmente, como você colocou, quando a gente utiliza algum tipo de escala, né, com preenchimento familiar, acaba sendo um momento muito próximo dessa família com a gente. Então a gente brinca ali, né, que é o tete a tete, né? Eles ficam lá fora na recepção, esperando os filhos ali serem avaliados nas nossas salas, né, nos consultórios. Quando a gente chama, eles entram conosco, né, para dentro da sala. Então o que a gente percebe é que as escalas, por serem mais direcionadas, né, são testes psicométricos, então eles são padronizados. Tem perguntas muito específicas, né? Muitas vezes a gente percebe que os pais, eles vão, às vezes, assim, compreendendo a dificuldade do filho, muitas vezes ali na nossa pergunta. Quando a gente cita um exemplo, né? Às vezes eles não entendem a pergunta, a gente auxilia nessa compreensão sem direcionar, né, respostas, mas a gente auxilia na compreensão e às vezes a gente vai percebendo pelo olhar deles, né, que eles estão entendendo, nossa, ele não come sozinho, eu ponho na boca. Mas ele toma banho? Não, também não. Eu que tenho. Então, às vezes, eles vão compreendendo, né? Tanto para mais essas dificuldades, ou às vezes para menos também. Então, eu acho que é o momento em que a nossa equipe acolhe, né? Compreende e também se aproxima mais um pouquinho. Né? Na anamnese, a gente já tem um vínculo muito importante, o vínculo primeiro, né? Depois, no momento da triagem de neuroaprendizagem, eu acho que é outra vinculação muito importante para essas famílias, né? E também esse momento que eles participam da avaliação, eles se colocam, né, através das escalas dos nossos instrumentos. Então, com isso, a gente consegue ver a soma, né? A avaliação interdisciplinar não é recorte, né? A avaliação interdisciplinar é o todo. Então, é esse olhar para cada pedaço que vai compondo, né, a nossa linha de raciocínio, o que de melhor a gente pode compreender e depois encaminhar para essa criança. É verdade, tudo isso que vocês trazem é uma coxa de retalho que se une. Eu vejo a Samantha, né? Conheço a Samantha, a gente conversa todos os dias e ela vai dando uma devolutiva aqui de rosto, de sorriso, de olhar. É como se ela encontrasse isso que vocês estão falando naquilo que a gente vive como mãe diante da dislexia. Nós vamos nos vendo nisso tudo. E lá na faculdade, né, no NEA, no Inter, eu realizo a neuroaprendizagem com os residentes de neuropediatria. E é muito mágico, porque a criança é a única consulta que ela entra junto com os pais. Então, sou eu, residente da neuropediatria, os pais e a criança. Então, Samantha, é um momento muito especial, porque a gente realiza algumas atividades, tanto com a criança quanto com os pais, de leitura, de escrita, de ditado, coisas lúdicas com eles, e que os pais vão colocando assim, nossa, eu não consigo lembrar,
e a criança às vezes dá a resposta para o pai, e vice-versa, para a mãe. Então, eles interagem nessa triagem em neuroaprendizagem e vão nos mostrando esse significado da dificuldade e da habilidade de cada um deles. Eles se surpreendem, às vezes, em ver que os filhos estão acertando coisas que eles não sabiam que eles acertavam. E saem até assim mais felizes da consulta, do atendimento. É claro que tem a preocupação, a dislexia é uma demanda muito grande e quando comórbida com o TDAH, ela se torna ainda muito mais relevante, né, Samantha? Samantha sabe bem isso na realidade. Até aproveitando, Samantha, você que tem disseminado assim, informação, nossa, todos os dias praticamente a Samantha se dedica a levar informação para as pessoas. Pensem só, né, que nós estamos aqui hoje preocupadas com o sinal e a Samantha faz isso praticamente todos os dias. Ela está à disposição de passar informação e de absorver. Você tem sentido que o projeto ele tem ajudado a amenizar a aflição de famílias? Assim, como que você sente o retorno? Porque eu sei que muitas famílias te procuram. Mas, olha, eu me surpreendi essa semana. Essa semana, 4 alunos fazendo TCC, de pedagogia, fazendo TCC, me procuraram há meses atrás, né? Querendo meu relato. Eu achei incrível, incrível o interesse deles, porque eles acharam tão leve o jeito que eu falo da dislexia, que eles se interessaram, e pela minha história. Então, assim, isso eu estou aprendendo dia a dia, principalmente com famílias. Famílias também, eu aprendo muito, muito, até coisas que a gente troca, porque é uma troca. Né? Eu falo assim, eu não ensino nada, eu troco. Porque assim, às vezes eu tô um pouquinho mais para frente, tem outra que tá mais para frente, outra tá mais para trás, e a gente se mistura, a gente faz uma inter, igual vocês, né? A gente faz uma inter e se mistura ali e um vai levando com o outro. Por quê? É difícil, não é fácil, é desafiador, é emoção da gente também, mesmo se tem algum transtorno ou não. A própria família, né? Eu sou muito impulsiva, então eu tenho que me controlar isso, além de controlar o meu filho, né? Então, assim, é diário e por hora eu tenho que pensar, respirar, né? Respira, cheira a florzinha, sopra a velhinha, assim, diariamente, né? Mas isso, gente, se tornou leve. Sabe por quê? Por causa da informação, né? Então, assim, é isso que eu percebi nesse, vamos dizer, eu estou há 6 anos na dislexia, mas o projeto, ele estourou aí faz 1 ano, mas ele tá há 2 anos andando, né? Mas faz 1 ano que ele realmente apareceu. Mas eu percebo que isso só faz eu crescer como pessoa. E as pessoas, olhando a minha história, percebem que elas pertencem em algum lugar. Porque o pertencer, né, em algum lugar, quem diz isso muito é a Gabriele, lá do Mato Grosso, pertencer, né? E eu adoro essa palavra, porque realmente, enquanto eu tenho dislexia, mas eu vejo a escola, ninguém me entende, ninguém me ensina diferente, eu não pertenço a lado nenhum, né? Eu não convivo com ninguém. E a mãe acha a mesma coisa, que é só o filho dela que tem dislexia, é só o filho dela que vai 2 vezes por semana na psicóloga, 2 vezes por semana na fono, e não vai no futebol, e não vai na natação, entendeu? Então, é pesado para a mãe, quanto é pesado para o filho. Então, eu falo que o projeto veio para mostrar a leveza, né? Que esse diagnóstico, com muita dificuldade em enfrentar ele, que não é fácil, é dia a dia, mas a gente tem que se tornar ele leve. E eu, como falo com a mão, com o pé, com tudo assim, eu não sou muito clássica igual a nossa Alessandra,
eu acho que se tornou isso mais popular, né? Então eu acho que eu consegui chegar mais nas pessoas pelo meu jeito, né? O meu jeito de ser, de repente. Mas eu digo que como é gostoso escutar a história. Nossa, eu tô entendendo meu filho, porque às vezes a coisa é pesada, porque a gente não está entendendo os nossos filhos. A gente não está se colocando no lugar dele, né? Porque a gente não está passando o que ele está passando. Até porque então, a dor deles é muito difícil para todas exatamente. nós. Ontem eu ouvi vocês no evento, né, no simpósio, você, a Nadine, a Priscila, a Inês, a Nico, e eu fico absorvida, né? Porque assim, estou em alguns eventos dando aulas, em outros estou escutando, e quando eu ontem escutando vocês, eu me emocionei muitas vezes, porque a gente se vê naquela situação, não somente como família, mas também como profissional, porque os pais demandam no sentido dos nossos acolhimentos. Então, essa leveza, a informação com leveza é importante. Samantha, tem uma coisa bem interessante, né? Que o projeto, ele provavelmente ele consegue trazer, que são dois conceitos na psicologia positiva. É o prevenir e o promover. Prevenir ainda quando o impacto e a situação não está afetando diretamente. Então, a informação, ela consegue prevenir alguns impactos que poderiam vir e de repente não vão vir. E promover é quando a gente vê que o impacto já está lá, que às vezes a gente dá aquele socorro. Bom, já está desesperado, agora tem que promover soluções e adaptações. Eu acho que o projeto vem trazendo no emocional muito essa possibilidade do prevenir, do acolher e do promover, né? Só te cortando um pouquinho, eu gosto muito de falar, na minha casa é isso que você falou, a informação com prevenir, porque eu preveni minha filha. Minha filha, quando chegou, quando ela entrou na educação infantil, eu já estava na dislexia, né? Eu já tinha meu filho naquele turbilhão, ainda estava, né? E eu tinha informação, aliás, eu estava começando a ter informação. Só de estar começando a ter informação, ela foi uma intervenção precoce, ela tem, né, ainda não o diagnóstico fechado por conta da pandemia, mas já tem a hipótese diagnóstica bem estruturada, mas é uma leveza o impacto que deu nela, a dislexia. Ela, tudo bem eu falar errado, ela não se esconde na sala de aula, ela lê e os amigos batem palma, mesmo ela lendo silabado, entendeu? Então, assim, tudo bem. Então, o impacto dela, porque eu tinha informação, é menor. E isso ela vai levar para a vida dela inteira. Enquanto o meu filho, até hoje, vocês sabem bem, eu sempre estou lá no emocional e eu atrás do Dr. Rubens Socorro. O emocional, porque não adianta só o pedagógico com ele. Ele foi tão massacrado quando ele tinha que ser levado, né? E esse massacre foi tanto que até hoje ele leva, né, essa angústia com ele. Então, o impacto que a minha filha tem, né, é por isso, porque eu já tinha informação. E a Lê caiu. Meu Deus do céu. E agora? Ela que sabe falar tudo aqui, gente. A live não é minha. Com a Lê. Enquanto você coloca a Lê, Samantha, eu posso fazer uma colocação? Por favor. Eu acho muito importante quando você coloca, né, essa questão do quanto esse lado emocional vai interferindo, né? Vamos pensar assim, no lado cognitivo e vice-versa, né? Porque, na verdade, há uma separação do qual a gente estuda para a gente tentar entender, né? Mas a gente sempre comenta com as famílias, não existe nada separado, é tudo muito junto e misturado, né? Então a gente percebe que a fragilidade emocional, a insegurança, a ansiedade, essa autoestima, né? Que muitos falam pra gente, tia, eu sou burro, eu não consigo, né? O quanto isso vai muitas vezes travando com que eles, inclusive, avance, né? Porque vai mexer na capacidade de iniciativa, de autoconfiança, né? Daquela criança que arrisca, que tenta fazer. Então, é muito importante, né, que a gente, enquanto profissionais, mães, família, escola, a gente fique bem atento com essa questão emocional, porque muitas vezes são as dificuldades ali acadêmicas, cognitivas, que se ressaltam,
né? As dificuldades se ressaltam porque elas gritam nos olhos, né? As preocupações. Mas vamos também elevar as capacidades, né? Quantas coisas essas crianças sabem, o quanto elas conseguem, e a gente, às vezes, isso fica camuflado em meio a tanta angústia, tanta, né, preocupação. Então, foi muito bom você ter comentado nessas questões emocionais. Keila, quando a gente pensa nas funções executivas, né, que é uma das habilidades cognitivas, isso fica muito claro na avaliação interdisciplinar, em que a gente consegue observar as facilidades, as habilidades e as dificuldades, e um diferencial que a gente tem procurado dar é, às vezes, chamar a criança ou o adolescente para a devolutiva separado dos pais e mostrar essa habilidade. Então, tem Isso essas mesmo. dificuldades aqui, mas olha o que tem aqui de habilidade. Porque nós acabamos tendo que dar tanta atenção para as dificuldades, é um custo altíssimo que tudo isso demanda nas famílias. São terapias, aula particular, eles acabam tendo menos oportunidade de brincar, de praticar outras atividades extras. Então, assim, é muito importante isso que vocês estão colocando, que a gente destaque aquilo que eles conseguem fazer. E até, Damares, aproveitando, você ouvindo tudo isso, né? Como é que você vê a psicologia atuando na intervenção diante dessas habilidades, dessas dificuldades? Você sente que os pais eles conseguem aderir que existem habilidades sim e que nós precisamos também investir nessas habilidades? Porque a gente fica muito fechado, né? Enquanto dificuldade em só olhar para aquilo. E não pode. Exatamente, Adlê, exatamente. Então, assim, quando a gente, dentro de um processo terapêutico, né, nós conseguimos ali integrar essa família, entender, mostrar as habilidades, mostrar os potenciais, acaba sendo um choque em alguns momentos, tanto para a família quanto para a criança, né? Como a Keila colocou, porque muitas vezes essa criança ela já está taxada por si mesma, porque eu sou burro, porque eu não sei. Ah, tia, eu não consigo, né? Então, a família, ela, quando ela consegue entender que há habilidades, que há também formas, outras estratégias, e que dentro das estratégias essa criança ela consegue, ela dá conta, a gente consegue elevar esse emocional, a gente consegue mostrar para essa criança que ela olha mesmo e fala assim: acho que eu consigo, né? Tia, eu fiz uma prova e eu não precisei que a professora lesse. Eu li, ela só deu uma diquinha, né? Então, isso vai trabalhando a autoestima, isso vai trabalhando a questão da insegurança que muitas vezes essa criança traz consigo. Então, é muito importante. Até aproveitando um pouquinho sobre as adaptações, né, nós costumamos pedir as adaptações, a leitura complementar, o transcritor, o uso de tabela de tabuada ou de calculadora, a complementação oral pós-prova corrigida, né, que o professor pode ir lá complementar, e para cada aluno se encaixa de uma forma diferente. Nós temos, né, na avaliação Inter, de sugerir todas as possibilidades, mas cada escola e cada aluno, ele vai adaptando conforme as suas necessidades. Eu tenho pacientes no ensino médio que não querem transcritor. Eles querem um ledor e o tempo maior. Outros querem o tempo maior, não querem nem ledor nem transcritor, porque eles já ficam mais autônomos quando eles estão no ensino médio. Tudo melhora quando há intervenção e há interesse da família e do paciente aluno em melhorar também. Mas cada um é único, né, Samanta? Você que tem o Rodrigo e a Sara, as necessidades e a abertura para adaptação é diferente. Você sente que isso, para cada um, eles requisitam coisas diferentes? Sim, as terapeutas, até no caso, que fez o percurso do meu filho mais velho no começo, são as mesmas que está fazendo o percurso da Sara, né? Então, eu percebo até quando eu vejo como teve momentos, aliás, está no momento online ainda, elas estão, eu percebo até algumas coisas diferentes.
E quando assim eu tenho reunião na escola com as profissionais juntas, né? Elas também requer totalmente de adaptações diferentes. Ó, aqui você pode puxar mais, ali não. E no caso, por exemplo, do Rodrigo, ele teve um momento que a adaptação era muito rica, era muita coisa, tipo tempo, ele tinha perguntas mais enxutas. Agora, como ele já está indo para o nono ano, a gente já está olhando o ensino médio, a gente já fez um outro planejamento. A gente não, eu com as profissionais e a professora, porque, né? É um conjunto isso tudo, né? As adaptações, nós já estamos tirando algumas adaptações que ocorria antes, né? Agora a gente já está enxugando a adaptação para ele simplesmente usar um ledor, né? Ou um tempo maior apenas, porque no decorrer que ele está tendo, ele estava tendo muita adaptação necessária. Só que agora ele já está mais empoderado, claro, as demandas aumentam. Ele ficou um período sem fazer terapia, porque ele já estava muito cansado. Aí agora a gente percebeu que ele está descontrolado um pouquinho pela demanda das matérias ser maiores, ele voltou à terapia. Então, é muito diferente um do outro, né, Ale? Não dá para comparar. É a mesma mãe, o mesmo pai e a mesma escola, né? Os mesmos professores, né? Porque a gente acaba batendo com os mesmos professores, mas as adaptações são totalmente singulares e períodos também singulares, porque tem períodos que você dá muito e tem outros que você tem que já tirar. E a mãe tem que enfrentar tudo isso, porque a mãe quer proteger. E eu, como estou com 3 psicólogos aqui, eu levo muita bronca da psicóloga. Porque a gente que é mãe, né? Ah, tadinho, né? Quem não fala isso, né? Na reunião. Ah, tadinho, por quê? Deixa ele. Até, Ale, eu levei uma bronca, isso antes, né? Olha, bronca, Iralu, você vive me dando bronca. Ninguém da equipe. Não, não. Não, mas eu falo, levo bronca no bom sentido, é uma bronca carinhosa, né? Eu cheguei, porque quando você chega no consultório, vocês bem sabem, você já analisa a entrada, né? A entrada e a espera. Você imagine eu entrar, né? Bolsa, carro, né? Aquela coisa com 2 no consultório. E eu imperativo. Imagine se o consultório, até a cadeira cai. Mas eu cheguei, ela já analisa, e eu fui amarrar o sapato do meu filho. A bronca que eu levei. Deixa ele tentar amarrar. Eu não deixava, né? Ele tentar amarrar o sapato. Mas ele não vai. Eu, assim, né, olhando para ela, ele não consegue, assim, né, sem ele escutar. Deixa ele errar. Qual o problema dele errar? Então, assim, você tá vendo o olhar da mãe, esse cuidado. Então, a gente também tem que se policiar quanto mãe. Mas as adaptações são totalmente singulares. A gente tem que relevar as broncas que a gente leva, sabe? Mas é tudo pelo bem. É tudo pelo bem. Ô, Samanta, Keila, Damares, lá na neuroaprendizagem, na triagem, nós fazemos algumas perguntas de autonomia, né, Keila? Sobre se usa faca para cortar a carne, a pizza, se amarra tênis, se anda de bicicleta. A bicicleta a gente tem relevado porque a geração mudou no sentido de oportunidades, né? Até por motivos de segurança mesmo, a gente percebe que as famílias recuaram muito sobre o andar de bicicleta na rua. Mas o tênis é bem comum eles falarem que não amarram, e a faca é muito comum. Como nós estamos com os pais, eles falam assim, ela não deixa. Aí nós conversamos, mãe, olha, precisa dar uma faca, monitorar, até que ele tenha um pouco mais de autonomia, até que uma faca que ele consiga cortar, não é uma faca que ele não consiga. Senão nós vamos recalcar a dificuldade. Keila, eu faço isso. A dificuldade das altas habilidades, porque nós temos uma realidade lá no NEA de muitos pacientes, né, em 18 anos de vida, né, de avaliação superior e superior. Lê.
Voltou a ler? Estou aqui, Não. estou aqui. Não caiu, não. Superior e superior. A Lê caiu? Acho que pausou. Não, gente, mas sabe o que é incrível? Falando em faca, mandaram eu dar faca pro meu filho. Eu comprei uma faca sem corte, sem ponta. Aí não vale, Samanta. Aí não vale. Olha, eu queria só complementar uma situação. Tem uma mãezinha aqui vendo a gente na live e que por um período eu atendi a filha dela, né? E num determinado momento, enquanto eu fui chamar a criança, ela falou: eu quero bala. E a mãe pegou a bala e quebrou? foi abrir a bala. Eu falei: mas ela não abre? Ela olhou e falou: eu não sei, Damares. Eu falei: então dá para ela, deixa ela tentar. Isso E ela mesmo. pegou a bala, abriu, colocou na boca. Ela falou: Damares, eu nunca mais vou esquecer da bala. Né? Então é isso mesmo, é trabalhar essas questões de habilidade. E aí uma outra situação, Samantha, eu passei por uma experiência muito parecida com a sua, de bronca, né? Mas era numa situação de médico com o meu filho. E tem bronca que chacoalha a gente, né? Enquanto psicóloga, eu também consigo entender isso, porque a bronca ela tem que vir de uma forma assertiva e acolhedora também, né? Porque não é só dar faca para o seu filho, não é assim. Precisa entender todos os motivos. Isso. E o quanto isso representa no desenvolvimento, né? Exatamente. E a médica olhou para mim e ela falou assim: mãezinha, ela tem uns olhos azuis, assim, ela falou assim: mãezinha, eu preciso de você bem. Aquilo entrou assim como um sininho na minha cabeça, né? E eu nunca mais esqueci. Então, assim, tudo precisa ser em harmonia, todas essas orientações. Sim. A autonomia, né? Que é importantíssimo. Vocês viram que eu caí, né? Que o bullying realmente está com o meu sinal. Mas como mãe guerreira, profissional que não desiste, eu volto. Isso mesmo, Ale. E, Keila, não sei se você tinha conseguido comentar a respeito do médio superior, como que você lida com essa expectativa quando a família traz, né, uma criança, um adolescente com muita capacidade cognitiva, mas que às vezes não está lendo e escrevendo. Exatamente. Nós temos crianças que chegam ali, pré-adolescentes, praticamente com 11 anos, Samantha, que não estão lendo. E tem condição cognitiva de médio superior e às vezes superior. Isso. O quanto esse emocional pode estar intervindo nisso, né, Keila? Exatamente. Muitas vezes a gente tem até uma discrepância, né, entre esse funcionamento cognitivo acima da média, na faixa superior, e muitas vezes o funcionamento emocional bem discrepante, né? Às vezes é uma criança que não consegue se socializar, não consegue estabelecer uma interação, não consegue iniciar uma conversa, né? Então a gente vê muito isso. É quando a gente mostra para a família, né, as habilidades e as dificuldades também. A Samantha colocou no começo, né? Ela falou quanto a avaliação abriu caminhos para o filho dela, né? Eu acredito que esse é o nosso maior objetivo, né? Então a gente abrir caminhos, porque a gente não lida, né, somente com dificuldades ou somente com capacidades. Nós, enquanto ser humanos, nós temos as duas coisas sempre. A gente está sempre aprendendo, sempre entrando em desafio, sempre conquistando a aprendizagem, sim, mas com dificuldades também, né? Vocês estavam comentando do erro, dessa questão da superproteção. O quanto é importante a gente naturalizar o erro dentro da nossa casa, né? Os nossos mesmos, né? A gente fala isso para as mães no nosso ambulatório, lá no núcleo. Esse tipo de orientação a gente costuma estar sempre próxima, né, a elas, da gente mostrar para os nossos filhos que a gente também erra, que a gente também está aprendendo. Porque muitas vezes eles não querem arriscar ou não querem tentar fazer com receio da gente ficar triste, né? Por exemplo, porque eles não conseguiram, de desapontar.
Então, esse vínculo e essa orientação, como a Damares também bem colocou, esse acolhimento, essa proximidade, essa afetividade na avaliação, todos esses componentes são imprescindíveis, né? A avaliação, ela não é só resultado de número, resultado de teste, né? A gente tem na nossa equipe o quanto a gente se desafia o tempo todo a olhar por detrás desses números, a compreender o que está por trás, e o que está por trás, e o que está por trás, porque muitas vezes o que está na nossa frente parece, mas não é, né? Então, a gente tem que estar sempre em busca. Eu acho que é o grande desafio, né, da equipe interdisciplinar, o quanto a gente consegue se somar aí entre as áreas e ir proporcionando esse abrir caminhos, né, para as nossas crianças, para os nossos pacientes. É muito interessante que quando a gente pensa no impacto, ele começa lá no final da educação infantil, às vezes até um pouquinho antes, e ele vai caminhando. Chega no ensino médio, independente de ter ou não um quadro de dislexia, a gente já vê o adolescente, o jovem adulto, preocupado com a escolha profissional, preocupado com um vestibular que não contempla talentos, mas sim aquilo que se decora, né? Então, nós temos um sistema de seleção para ingresso na faculdade que não colabora em olhar para essa individualidade de cada um deles. Então, a gente tem conversado muito com os adolescentes, porque alguns subestimam até a escolha do que eles querem seguir de carreira pelas dificuldades. Então, é muito comum, quando eles chegam tardiamente para avaliação, falarem que eles não vão fazer tal vestibular ou tal área, porque eles não vão conseguir. Então, esse é um outro conteúdo do aspecto psicológico e psicopedagógico, né? Que aí eu vou incluir a psicopedagogia, que nós precisamos trabalhar muito na devolutiva e na avaliação interdisciplinar, que é encorajá-lo a tentar seguir o que ele tem desejo, porque só vai ser um profissional realizado se escolher fazer aquilo que deseja. Se estiver nivelado pelo diagnóstico, vai ser muito complicado, porque já é difícil se sair profissionalmente bem em diversos países. Imagina se a gente não faz aquilo que gosta. Eu queria pedir a oportunidade da Maris falar um pouquinho sobre o projeto do Cine-NEA. Nós já estamos aí quase chegando no momento de finalização, mas o Cine-NEA, ele junta um pouquinho disso tudo que a gente está falando, né? Que as famílias irem assistir os filmes, congregarem as emoções, é um chororô e um sorriso largo também durante os filmes. Fala um pouquinho para nós do Cine-NEA, Damares. E exatamente o que nós estávamos falando hoje enquanto reunião, né? O quanto essa questão emocional aí vem à tona, porque traz, né? Então, o Cine-NEA, ele é uma oportunidade em que o núcleo proporciona, né? Quando nós estamos refletindo sobre um filme, sobre determinada situação, e ele vem justamente de encontro com essas questões emocionais, né? Cada filme, cada filme ele é pensado, ele é assistido por nós, ele é trabalhado ali, o que nós conseguimos observar, e aí nós oferecemos então às famílias, né? Um dia que as famílias é aberto ao público e eles vêm para assistir esse filme e depois para trazer uma reflexão. É muito rico, né? O retorno que nós temos de tudo isso é algo impressionante. O quanto agrega as famílias, o quanto, às vezes, os professores, né, que também vêm assistir, então vem agregar muito. Sim. Bom, Samantha, queria que você falasse um pouquinho desse nosso movimento aí do projeto de Lei 3517, que ontem teve alavanca um chute. Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria só ilustrar um pouquinho o que você falou antes, sobre quando a gente pensa na profissão que é mais fácil, né? Então, meu filho entrando nesse ensino médio, ele já pensando, eu cobrando, né? Falando, filho, o que você quer ser? O que você quer ser? Ele falou, mãe, olha como que é, né?
Eu sei que escola é difícil me entender. Então, eu acho que eu vou fazer qualquer coisa muito fácil e fico nas minhas terapias, porque nas terapias eu aprendo muito mais. Então, você está vendo como que a gente está no pé da educação? Como essa educação tem que mudar? Aliás, parabéns, né? Porque a fono do meu filho maravilhoso é integrante, né? Desse núcleo maravilhoso, né, Adriana? Então, assim, palmas que ela está na equipe. Mas o Rodrigo é apaixonado por ela. Mas assim, você está vendo como a educação precisa mudar? Como a educação precisa ter um outro olhar? Se ele que está lá dentro, ele sente que a própria educação não olha para ele como tem que olhar para ele, né? Agora, falando desse projeto de lei, é um projeto de lei antigo, é de mais de 11 anos ele está na luta, né? Vocês bem sabem melhor que eu, que vocês, Dr. Rubens, você, Alessandra, já foram à luta, foram para Brasília, já bateram o pé lá. E então, assim, deu uma parada, né? Ele, como tudo, né, no Brasil, como tudo no Brasil é muito lento. Agora, como assim, né, eu estou no movimento, tal, eu também estou, né, quanto vocês também, fazendo parte desse movimento para a gente, dia 1º de setembro, vai passar por um conselho, né, vai passar lá para dar mais um caminho, da gente dar mais uma respirada. Então, assim, eu estou pedindo para o pessoal, né, entrar, ó, é PL, para todo mundo marcar aí, a PL 3517/2019. Ela está tramitando há 11 anos, não é a Samanta que está lançando, é há 11 anos, tá, essa batalha, né? Então, a gente está pedindo para vocês entrarem no site do Senado, tem o link aqui na minha bio, tá, o site do Senado, e votar lá, vote sim. Para a gente, quanto mais pessoas ajudarem esse movimento, o que essa PL está falando? Ela está falando as adequações, os direitos dos nossos filhos dentro da escola e capacitação para os nossos professores. Então, isso é de grande importância e dá uma desafogada na saúde, quanto para vocês, né, Damares? Com certeza, com certeza. E o quanto é bacana esse movimento, né, Samanta? Que lindo! E que bom que as coisas estão caminhando, né? Porque, ó, travou também ou só para nós duas? Só estamos nós duas. Pô, que dó! Mas é um movimento assim, que agora a gente está agitando, né? Eu também estou aí falando, aliás, todos os movimentos que estão falando, mas infelizmente é um projeto de lei antigo, que eu acho que ainda mais para frente a gente vai ter que dar uma olhada nele, mas precisamos de ajuda de todos. Então vote sim, o link do Senado está no meu link da bio. E o que nós vamos fazer agora? Vamos esperar nossa lei. Eu já votei. Você já votou? Isso mesmo, vamos votar. Né? Não travou, estou ouvindo vocês. A Kelly está falando. Karina travou. Aí ficou nós duas. Voltamos nós. Vamos fazer uma análise já. Mas né? Como que a educação precisa ter um olhar mais carinhoso, né? Porque as crianças é tanto sofrimento, né? É tanta angústia que passa lá. Eu imagino como chega no consultório para vocês, né? E é o que você falou, né, Samanta? Cada um tem um perfil nas suas individualidades, né? Então, é o que a gente fala, a ansiedade, podem vir várias crianças com sintomas de ansiedade, mas cada uma sente de um jeito, cada uma reage de uma forma, né? Então, assim, trabalhar a individualidade no contexto escolar também é muito importante. A gente estava enrolando aqui, né? Para você voltar logo. Escutando vocês, estavam falando super bem. Ah, muito obrigada. Ó, ganhei nota 10 hoje. Olha, eu diria que nós ganhamos nota 10 no setor
estresse, adaptação e improviso. E persistência. A naturalidade com que nós estamos lidando com esse vai e vem, com essa realidade de live noturna de sexta-feira, só mostra o quanto todos nós evoluímos tecnologicamente e quanto a gente se permite a não dar certo e a voltar a tentar. Tudo bem, errar, né? Esse movimento, ele é muito rico para a gente entender que não dá para ser tudo na perfeição. Algumas coisas vão sair, às vezes, totalmente como a gente espera, como a gente planeja, como a gente idealiza, que é assim que a gente faz com os filhos, né? Quando a gente engravida, a gente já idealiza o nome, a escola, tudo como vai acontecer, e a caminhada, ela vai nos proporcionando as adaptações. Então, eu fico muito feliz que todas essas dificuldades aqui tecnológicas estejam acontecendo com vocês aqui na tela comigo, porque isso só mostra o quanto somos 4 mulheres resilientes. Eu vou pedir, né, para que vocês façam as considerações finais. Na próxima live eu vou estar em outro lugar separado aqui do Rubens, o Vitor, para a gente não concorrer na internet, porque eu acho que tem um fator aí do espaço, né, físico, e pedir para vocês iniciarem as considerações finais, a Damares, depois a Keila, depois a Samantha, deixar uma mensagem para quem está aqui conosco, para os psicólogos e para as famílias e principalmente para os pacientes, né? Vamos lá, Damares? Ok, bom, eu gostaria de agradecer imensamente, né, novamente, dizendo isso pela oportunidade, em poder compartilhar, em poder conversar com vocês, como a Samantha falou, é uma troca, né? O Inter, a gente vai somando e a gente vai agregando. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Em dizer, né, que o nosso núcleo, um objetivo grande que nós temos é sempre estudar, né? Pensar ali em conhecimentos, ler muito, né? Uma sempre agregando na parte de avaliação da outra. Então, assim, um núcleo muito sério, né? Que nós, principalmente quando reunião de equipe em que a gente senta e discute cada paciente, observa as individualidades, então isso é muito bom, né? Então eu gostaria de agradecer imensamente, né? E sempre pensar, eu levo a frase de Sócrates, né, do filósofo, só sei que nada sei, né? Então isso leva com que a gente aprenda cada dia mais. E muito obrigada, viu, Ale? Keila? Eu acho que a live simbolizou o nosso ensaio de vida, né? Simbolizou os nossos desafios na avaliação interdisciplinar. Então é assim mesmo, a gente cai, a gente levanta, a gente fica inseguro, a gente tem medo, a gente se preocupa, né? Mas o mais importante é essa coisa da esperança, do tentar, do enxergar outros caminhos, outros lados, né? Essa resiliência que eu acho que todos nós na pandemia, de alguma maneira, mexeu conosco, né? Para a gente, nessa adaptação, readaptação e nesse movimento todo que nós viemos fazendo. Eu queria agradecer muito a todos que ficaram com a gente, firme e forte, indo e vindo, foi maravilhoso. Eu sumindo e voltando, sumindo e voltando. Não tem problema. Um beijo bem carinhoso para todos. Mais uma vez, muito obrigada pela Faculdade de Medicina ABC, o Núcleo, a Alessandra, que organizou tudo com muito carinho. Samantha, Damares, por a gente poder compartilhar tudo isso aqui com todos vocês, né? Um beijo bem grande. Pode deixar um beijinho especial? Meu paciente Lucas deixou uma mensagem aqui para mim, linda. Eu queria deixar um beijinho para ele. Ele é muito símbolo de tudo que nós comentamos aqui hoje e um grande menino. Um beijo bem carinhoso. Obrigada a todos. Ah, que lindo. E eu, né? Eu só tenho que agradecer.
muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu aprendo muito com vocês. Eu adoro ouvir vocês, porque eu falo, gente, é real tudo isso, né? Como é real, como eu tenho que dia a dia aprender, dia a dia enfrentar e tentar transformar muitas dificuldades, né? E pegar habilidades que eu tenho e que meu filho tem e que minha filha tem e crescer isso muito, né? E incentivar tudo isso. E obrigada por vocês estudarem muito, muito obrigada. Ale, muito obrigada. Não tenho nem o que falar e sem palavras, né? Beijo. Gente, eu que agradeço a presença de todos vocês. O Inter, né, tem 18 anos de vida na faculdade. O Instagram tem somente 2 semanas de existência. E nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês. A anfitriã precisou mudar, ser a Samanta. Que bom que ela estava aqui conosco, nos acolheu enquanto anfitriã. E a gente pode discutir um pouquinho e somar no dia da psicologia, né? No dia seguinte do pontapé inicial do Vote Sim, né? No projeto de lei, que nós precisamos estar unidos, porque essa busca ela é de todos nós, porque aquilo que melhorar para uma criança com dislexia e TDAH vai melhorar para todos, não é? É isso que acontece. Tudo que puder ser bom para eles será bom para todos, porque nós somos uma teia. Então, isso é muito importante. Estejam atentos às notícias, aos canais, ao Dislexia TDAH Amor de Mãe, ao NEA, Inter FM ABC. Eu vi aqui algumas colegas também da BD que estão com super movimento, a Nico. Então, assim, uma boa noite a todos e eu espero estar com vocês uma nova oportunidade. Ó, gratidão imensa a vocês 3. Nós vamos fazer o sorteio. Vou combinar depois com a Samanta se vai ser pelo Instagram do NEA, porque acabou caindo, ou se de repente... No seu. Mas eu não sei se dá para resgatar. Eu vou tentar resgatar e faço pelo do NEA. Senão a gente tenta fazer alguma estratégia pelo da Samanta. Esqueci, terça-feira temos live com a Adriana, que é do NEA. Bióloga? Terça-feira. Todos convidados. Todos convidados. Faça amor, hein? É uma fofa. Gente, boa noite. Fiquem com Deus e ótimo final de semana. Boa noite. Tchau, tchau.